O meu nome é João Falcão, eu nasci há 47 anos no Recife, morei muito tempo no interior de Pernambuco, na zona da mata, moro agora no Rio há mais de 10 anos, mais ou menos, e, bom, faço cinema, teatro, televisão, música e mais o que lá. Comecei a fazer música, assim, música aprendendo instrumentos, já compondo e tal. Eu participei de vários festivais estudantis e tal. É, tínhamos na faculdade de arquitetura, eu fiz arquitetura, tínhamos um grupo no Centro de Artes, fizemos um grupo de teatro e eu dirigi minha primeira peça, chamava Flits, uma peça, uma adaptação do livro do Ziraldo. E no ano seguinte eu escrevi uma peça, que foi minha primeira peça, era um musical, chamava Muito Pelo Contrário. Foi uma peça que estourou, fez muito sucesso. Você tinha quantos anos? Né? Acho que eu tinha 21. A gente fazia teatro, juntava as pessoas que queriam fazer, conseguia uma ajuda aqui, outra ali, mas uma coisa toda muito amadora, muito familiar, uma ação entre amigos, assim. Teatro pra mim começou assim e até hoje eu tento conservar um pouco disso, assim, fazer uma ação entre amigos. Depois comecei a colaborar em televisão como um autor, né, em alguns especiais que o Gal Arraes fez uma época. Eram adaptações de obras literárias para televisão, obras literárias brasileiras, assim, de autores brasileiros, não necessariamente contemporâneos nem antigos, autores brasileiros em geral. Daí surgiu a série A Comédia da Vida Privada, que eu também comecei a dirigir também na TV. Até que, aí, há 2 anos atrás, fiz meu primeiro filme, A Máquina. A Máquina é um livro, vem de um livro escrito pela Adriana Falcão, que é casada comigo, e esse livro já tinha virado uma peça e depois acabou virando o filme. Mas eu acredito muito que tem uma influência, se eu for comparar, tem alguma coisa de Borges, tem alguma coisa de Borges com Guimarães Rosa, com Gabriel Garcia Marques, tem um pouco de realismo mágico no filme, na história e na própria linguagem também. É uma recriação da poética, da prosódia, não é uma prosódia fiel, pelo contrário, tem um tom bem acima do naturalismo mesmo. E tudo isso foi bem intencional. O filme brinca muito com isso, com essa coisa do real e do imaginário, uma espécie de sonho, né? Assim, os cenários não são reais, são quase reais, às vezes são completamente reais, às vezes chega bem perto da realidade. O filme passeia por esse universo. E logo em seguida, um ano depois, fiz outro filme chamado Fica Comigo Esta Noite, um filme que não foi lançado ainda. Esse filme, Fica Comigo Esta Noite, foi uma peça do Flávio de Souza que eu roteirizei e acabei dirigindo o filme também. E é uma comédia divertida, assim, sobrenatural, na verdade, assim, tem o mundo dos fantasmas, o mundo dos mortos, o mundo dos vivos. É uma brincadeira com isso, sobre essa... é uma fantasia também, mas uma coisa... É bem diferente da Máquina, é uma história muito mais compacta, com poucos atores, poucos cenários e locações. É uma história, em termos de produção, bem mais compacta, assim. Mas eu sempre fui um grande fã de cinema, sempre vi muito cinema na minha vida, então é uma coisa que pra mim eu sempre soube sempre quis fazer, sempre soube que eu ia fazer um dia. Foi seu foco, ou não? Sim. Não que eu perseguisse isso como uma coisa, porque também o teatro é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, mas sempre sabia que um dia ia fazer um filme. E foi o primeiro filme que foi A Máquina? O primeiro filme foi A Máquina, isso.
Mais tempo pra mais. E você nunca teve contato antes com curta, videoclipe, sei lá, ou mesmo na infância, com seus irmãos brincando? Ah, sim, eu sempre fiz, sempre brincamos de cinema, de Fazer o filmezinho. de fazer um filmezinho, de fazer storyboard, de fazer... Já tinha esse profissionalismo de storyboard? Na verdade, história em quadrinhos, mas que a gente fazia, que a gente projetava, chegava a fazer um filme com slides, com coisas assim, quando era criança, a gente brincava disso, com aquele velho truque da água na lâmpada para virar uma lente, essas brincadeiras todas. E eu não sei muito definir até quando que é cinema independente e quando não é mais cinema independente. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa da nomenclatura das coisas, assim. Eu acho que cada vez fica mais fácil, mais democrático, por conta das mídias alternativas, tipo as câmeras, mas a internet, maneira de divulgar. Não só formas de produção, como formas de veiculação, de como chegar a alguém do seu trabalho. Isso não só no cinema, como literatura, mesmo artes plásticas, artes gráficas e música. A forma de produção está muito mais democrática, está muito mais fácil, muito mais ao alcance de um maior número de pessoas, mesmo no Brasil. As formas de produção e as formas de divulgação também. Isso proporciona assim, uma mistura. Eu vejo coisas que foram feitas, digamos, de maneiras independentes, de alta qualidade, muito com grande profissionalismo, pessoas que levam a sério mesmo. Outras coisas experimentais também bastante interessantes, que chegam a mim, que de outra maneira, em outros tempos, não chegariam nem a mim, nem a você, nem a tanta gente que possa se interessar. O cinema no Brasil, não só o cinema independente, o cinema tem muito que aprender. Assim, nós que fazemos cinema temos muito que aprender. Assim, somos o cinema é uma coisa cara, então se faz menos no Brasil. É muito difícil a distribuição de filmes no Brasil. Assim, cada filme tem que ser pensado muito, com muito cuidado, como é que ele vai chegar ao público, como é que ele vai... no caso da Máquina, acho que cometemos muitos erros assim, de distribuição, de lançamento, acho que faltou estratégia, faltou algo um pouco mais profissional no sentido, nessa última etapa, que é a etapa de distribuir, que é uma etapa importantíssima, que a gente não sabe muito, eu acho. Você vê, o filme foi distribuído por uma grande empresa, a Buena Vista, que é uma empresa muito grande, assim, mas que sabe lançar muito bem filmes, que lança os filmes da Disney, por exemplo, que sabe lançar muito bem os filmes estrangeiros no mercado nacional, mas que está engatinhando ainda nessa coisa de lançar filmes nacionais. Assim. Não sabe muito bem como, porque a coisa não vem pronta de lá. Você tem que criar, inventar para aquele filme algo especial, como é que você vai lançar cada filme. Ainda mais A Máquina, que é um filme muito particular, ele não se enquadra muito bem nos gêneros, assim, é uma comédia de costumes, que você sabe que o Brasil já tem lançado algumas coisas, é um filme de favela, que também já virou quase um gênero, assim, ou sei lá, é um filme independente, alternativo, também não tem muito essa cara. É um filme muito, muito particular, ele tem e eu acho que a distribuição, nós erramos muito, assim, tivemos dificuldade de colocar o filme bem. E é uma guerra, assim, uma guerra tem poucos cinemas no Brasil. No Brasil, 92% dos municípios brasileiros não tem salas de cinema. É uma loucura isso, assim. Existe sala de cinema em 8% dos municípios brasileiros. Existem pouco mais de 2.000 cinemas no Brasil. Alguns filmes americanos são lançados com 600 cópias, 500 cópias, 400 cópias. Então, às vezes 2, 3 lançamentos internacionais ocupam
80% dos cinemas, e a rotatividade é muito grande. Se um filme brasileiro não pegou, digamos assim, na primeira semana, ele sai de cartaz na segunda semana, e para entrar um outro que tente, que demais, é a lei dos números, da coisa no mercado tão disputado que é esse mercado desses pouquíssimos cinemas nesse país enorme, e com tantos lançamentos estrangeiros e bem divulgados. Eu acho um pouco isso. Ok. Vamos ver o que dá, né?